Boa noite. Vamos para mais uma live. E eu vou falar hoje a respeito de reencarnação. Aí você pode perguntar o que tem a ver reencarnação com descobrir o reino de Deus dentro da gente. Tem tudo a ver porque eu falei para vocês, o primeiro corpo físico, segundo corpo energético, terceiro corpo astral, quarto corpo, que é o mental, quinto corpo, que é o espiritual, sexto, que eu disse é o universo, e agora hoje nós vamos concluir hoje para falar do sétimo corpo, que na verdade não é um corpo, mas vocês vão entender. Por isso falar de reencarnação. O que Jesus falou? Ele falou, Elias já veio, vocês não o reconheceram. Jesus falava de João Batista. Ou seja, João Batista veio, ele era Elias reencarnado. Então, reencarnação existe? Até na Bíblia está isso daí. Em Coríntios também está escrito, semeia-se corpo material e ressuscita corpo espiritual. Se ressuscita corpo espiritual, isso quer dizer que esse corpo espiritual vai viver em alguma dimensão. E nada impede que ele venha e reencarne aqui novamente. Eclesiastes também. O pó volta à terra e o espírito volta a Deus. No Espiritismo, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz: cada um vai reencarnar quantas vezes for necessário para seu crescimento, até chegar a ser um espírito puro. Essa palavra, espírito puro, é muito importante. Você vai entender melhor na sequência. Tem um livro chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, do Ian Stevenson. Ele foi o maior pesquisador nessa área, com diversos casos, não é? E com dados que sugerem a reencarnação. Mas eu quero dizer uma coisa para você entender melhor da necessidade da reencarnação. Normalmente nós, a grande maioria, despertamos o corpo físico, quer dizer, estamos conscientes do corpo físico, estamos conscientes às vezes do segundo corpo, que é o corpo energético, que eu falei em outros vídeos como você ficar consciente do segundo corpo, e às vezes do terceiro corpo. Quem desencarna, mas desativa o primeiro corpo, que é o físico, desativa o segundo, que é o energético, e desencarna no terceiro corpo, a única coisa que ele conhece é o mundo terra. Portanto, ele tem que voltar para cá. A frequência dele, a sintonia dele é com o mundo terra. Talvez você diga assim, mas como assim, né? Veja bem, se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, você vai conversar às vezes com determinadas pessoas e falar de religião, elas não querem te ouvir. Essas pessoas não deram uma abertura ainda para algo maior. Então, essas pessoas nós chamamos de materialistas. Para eles só existe esse mundo terra. Para eles existe ser rico, ganhar dinheiro, a qualquer custo até. Então, a única coisa que sobra é eles desencarnarem, ou seja, deixar o corpo físico e voltar aqui para a Terra, não tem outra possibilidade. Voltar aqui para a Terra quer dizer reencarnar. Aí você diz, mas o corpo físico já se diluiu lá na Terra, o energético desapareceu, tá, mas ele tem o terceiro corpo. Ele não perdeu o terceiro corpo. Então ele retorna aqui com o terceiro corpo, assim que é gerado esse corpo físico através de uma relação sexual, gera o corpo físico. Ele então se encaixa neste corpo que está nascendo.
Isso acontece a partir do momento da concepção. Por isso que, por exemplo, aborto é um crime, porque no momento da concepção já tem um espírito ali que está ocupando esse corpo. Mas vamos em frente. Tá, quarto corpo, se você desencarnou e você tem um quarto corpo desenvolvido, mas você ainda é um ego, você ainda é um ser separado de Deus. Ego quer dizer, tem você e tem Deus. Tanto é que as pessoas rezam para Deus, porque elas não descobriram o Deus dentro dela ainda, que é o nascer de novo que eu falei. Se você vê os outros vídeos, eu estou falando mais claramente a respeito do nascer de novo. Então, quando você chega no quarto corpo, você tem a possibilidade de voltar conscientemente para melhorar determinados pontos. Agora, até o terceiro corpo, você não tem isso. Você não acordou no mundo espiritual. Para você se reencarna e se falarem de mundo espiritual, você diz, isso não existe, isso é bobagem. Quem chegou no quarto corpo já tem consciência disso. Então, mundo espiritual para elas é uma coisa normal. Essa é a grande diferença. Nós não vamos nem comentar quinto corpo, que é o corpo espiritual, porque aí você já foi para uma dimensão bem maior. Inclusive, você não necessita reencarnar na Terra. Você vai reencarnar nas diversas moradas que Jesus falou, que tem na casa de meu pai, ele disse. Então, diversas moradas, esse universo todo. Uma vez eu fui no planetário em São Paulo e eu fiquei abismado de ver que a Via Láctea é imensa, imensa, imensa. Estamos falando da Via Láctea. Mas tem milhares de vias lácteas. Para nós, que estamos aí até o terceiro corpo, é difícil a gente imaginar que tem vida em qualquer outro lugar. Não vida da forma que é aqui, que é esse corpo físico, biológico, onde nós temos dor. Se a gente não toma banho, a gente fede. Não. Em outras dimensões, desde que a sua frequência seja alta, você reencarna em corpos espirituais, totalmente diferente daqui. Aí você vai dizer, calma, mas será que é verdade isso? Bom, procure pesquisar então extraterrestres. Pesquise. Aí você vai verificar que os extraterrestres vivem em outras dimensões. Dando sequência aqui. Experiência de Valdo Vieira. Quem foi Valdo Vieira? Valdo Vieira é um espírita, era médico, dentista, que escreveu livros com Chico Xavier. Um deles que eu me lembro é Evolução em Dois Mundos, que foi um dos livros que eu li dele, mas tem diversos. Né? E eu, durante bons anos, eu estive ao lado de Valdo Vieira no Instituto de Projeciologia, que era o instituto onde ele divulgava a respeito de projeção consciente. O que é projeção consciente? É você sair fora do corpo conscientemente. Você se propõe a sair consciente. Você sai, tem uma experiência fora do corpo, retorna e lembra tudo o que aconteceu. Você não perde a consciência. No começo ele chamava isso de consciência contínua. Então, eu participei muito tempo desse instituto, inclusive em Ribeirão Preto, durante 3 ou 4 anos. Eu fui um coordenador das reuniões que tinha da projeciologia. Fiz isso na UNAERP, fiz na Câmara Municipal, reuniões a respeito de projeciologia, saída fora do corpo consciente. E ele teve uma experiência maravilhosa. E por que eu vou falar dessa experiência? Você vai entender.
Ele diz, não havia formas nem fisionomia humana, apenas centro de irradiação de energia de pessoas desencarnadas e encarnadas. Ou seja, ele esteve numa reunião onde tinha seres encarnados e desencarnados. Os desencarnados já não tinham mais o corpo físico, beleza, mas o encarnado saiu fora do corpo e foi participar. Todos convertidos em pura luz. Por que convertidos em pura luz? Porque eram seres evoluídos que estavam ali. Alguns, inclusive, que foram médiums aqui no planeta Terra, muito conhecido na época. Eu estou falando isso de 40 anos atrás, tal, né? E eles estavam então numa reunião onde um ser superior iria manifestar naquela assembleia. Veja bem, eles eram evoluídos já, mas um ser superior, ou seja, muito maior do que eles, iria se manifestar. Não havia palavras para descrever esse ser. Só tinha certeza de uma coisa: era um espírito puro. Por isso que eu estou falando da experiência do Valdo Vieira. Era um espírito puro. Eu falei aqui de primeiro corpo, segundo corpo, terceiro corpo, quarto corpo, quinto corpo, sexto corpo, mas não falei do sétimo. O sétimo é o espírito puro. Continuando aqui, é um centro consciente de irradiação de energia vibrante, livre da matéria, forma e espaço, e do ciclo de reencarnações na Terra, que não tem mais os corpos espirituais. Perdeu o físico, perdeu o energético, perdeu o terceiro, perdeu o quarto, perdeu o quinto corpo, perdeu o sexto. Aí é o espírito puro. Ele diz, podemos chamar isso de Deus. Não importa assim a palavra que a gente vai usar. A tendência é nós irmos trabalhando nessa direção. Porque no momento que você se torna um espírito puro, você e Deus é a mesma coisa. É por isso que Jesus diz, eu e Deus somos um. Você e Deus também é um. Essa série é Nascer de Novo. É dar nascimento a esses corpos que eu falei. E eu expliquei como você consegue identificar o segundo corpo, como você consegue identificar o terceiro, como você pode identificar, consegue identificar o quarto corpo, através de técnicas meditativas, através de estar consciente de si mesmo. Eu disse no primeiro vídeo que eu fiz que a gente não está próximo nem do nosso corpo físico. Então, o primeiro passo é a gente estar próximo do nosso corpo físico. A gente vai tomar banho e se tocar, sentir realmente nosso rosto, nossos braços, sentir tudo isso. Quando a gente começa a sentir, a gente começa a despertar então o quarto corpo, que é o sentir. O terceiro e o segundo é emoção. Mas o quarto é sentir. Pode ver que a gente define as coisas através de palavras que justificam aquilo. Mas se perguntar, você sentiu isso? Você vai dizer, não, não senti. Uma das coisas, por exemplo, a gente come para encher a barriga.
mas a gente não sente o sabor dos alimentos. É o sentir. A gente abraça alguém, mas a gente abraça meio que, sabe, já afasta. A gente não abraça no sentido de sentir a outra pessoa. Falava um mestre de que quando você se abraça, tá? Você é a pessoa mais próxima de você mesmo e que você deveria se abraçar, sentir você, quarto corpo, sentir. É o que menos fazemos. Você olha que nem hoje eu vi um IP lindo, 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 lindo. A gente vai usar uma palavra, nossa, que amarelo lindo, nossa, é IP. A gente vai falar um nome, IP. Mas você já parou para sentir o que esse P toca em você? A gente não faz. A gente costuma colocar nome nas coisas, mas a gente não procura sentir. Quando você começa a sentir, você começa a desenvolver, então, seu quarto corpo. Você começa a entrar numa outra frequência. Sabe um ponto importante que está acontecendo com todos nós? Os pets. Eu sei porque eu tenho aqui a Melzinha, que é uma Shih Tzu. Eles estão fazendo um trabalho lindo de morrer e desenvolver nosso quarto chakra. Eles abanam o rabinho para a gente sente uma coisa boa, maravilhosa. Então, eles estão ajudando a desenvolver o nosso quarto chakra. Preste atenção nisso. Porque você com um pet, você não fala. Você não vai falar alguma coisa. Quando a gente gosta de alguém, fala, nossa, cara, admiro muito você e tal, nós vamos usar palavras. Dificilmente a gente, uma pessoa que a gente admira, a gente fala, cara, eu quero dar um abraço em você. E vai lá e dá um abraço nessa pessoa. Mas aquele abraço gostoso mesmo, deixa o corpo colar, seja homem ou mulher, deixa colar. E sinta a energia do outro. Deixe que o outro sinta a sua energia. Só que com os pets, nós não podemos falar nada. Não adianta chegar no meu cachorro e dizer, nossa, adoro você. Não adianta. Mas eu vou sentir uma coisa boa. Os pets, pode ser gato, pode ser cachorro, eles estão ajudando a desenvolver o quarto corpo nosso. Preste atenção nisso. Aí um dia você vai me encontrar ou vai me mandar uma mensagem pelo Instagram, ou às vezes você tem o meu celular dizendo, Avigal, você tinha razão. Agora eu estou percebendo que eu sinto o meu pet. Eu pude observar que a minha Shih Tzu está com problema de coceira. Tivemos inclusive ontem numa consulta, estamos começando um tratamento para ela, que eu sofro mais com ela do que com pessoas. E está justificado o fato de eu sofrer, por quê? Porque as pessoas, você pergunta, você fala, você indaga e você ajuda para que ela vá no médico, ela faça uma consulta, enfim, né? Animal não. Então, o animal toca muito, muito, muito o nosso coração, quarto chakra. Aproveite isso. Aproveite porque você vai ganhar muito se você começar a perceber que você agora está sentindo alguma coisa. Você está caminhando para o quarto corpo. Maravilhoso. Você está nascendo novamente.
Não que você entrou no ventre da sua mãe e nasceu, mas você está nascendo dos corpos espirituais. E quanto mais a gente evolui nos corpos espirituais, um dia a gente chega no sétimo, que é o espírito puro, que é apenas luz, apenas consciência, vibrante, mas consciência. Todo o propósito meu aqui é tentar seduzi-lo a olhar para esse lado. E um dia, quem sabe, você realmente nasça como um ser desse universo. Queria explicar a palavra namastê. Quero explicar. Namastê quer dizer o Buda que está dentro de mim cumprimenta o Buda que está dentro de você. Ou o Espírito Santo que está dentro de mim cumprimenta o Espírito Santo que está dentro de você. Ou o Deus que está dentro de mim cumprimenta o Deus que está dentro de você. Namastê quer dizer isso. Valeu, muito obrigado.